Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura de mais uma obra sobre Paulo. E essa é uma obra muito procurada sobre Paulo, porque vai trabalhar a vida de Paulo, a teologia de Paulo, as cartas de Paulo, tá? Juntamente com a arqueologia. Olha só que interessante. Em busca de Paulo, como o apóstolo de Jesus opôs o reino de Deus ao Império Romano, de John Dominic Crossan e Jonathan Reed. Jonathan Reed. Quem estuda teologia, quem lê, conhece John Dominic Crossan. Ele é o principal estudioso do Jesus histórico. Ele escreveu várias obras sobre o Jesus histórico, muitas delas não estão traduzidas, mas o seu livro, né, O Jesus Histórico, foi traduzido para o português e você pode encontrar esse livro na estante virtual, na Amazon, na Mercado Livre, mas principalmente na estante virtual, porque está esgotado o livro dele sobre Jesus histórico, né? E tem outro livro dele também sobre quem matou Jesus. Enfim, tem várias obras de John Dominic Crossan. E deixa eu virar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá? Mais detalhes sobre o Crossan e o Jonathan Reed. John Dominic Crossan é o professor, ele está com 87 anos, né? Tá bem idoso já. Professor emérito da DePaul University, em Chicago, e considerado o principal estudioso do Jesus histórico em nossa época. É também o autor de O Nascimento do Cristianismo, você pode encontrar essa obra, né? E coautor de Em Busca de Jesus, ambos publicados por Paulinas Editora. Ele se diz cristão, né? O Crossan, mas ele não crê que Cristo era Deus, ele não crê que Jesus ressuscitou, tá? Enfim, esquisito, né? Mas ele é uma grande autoridade. Na parte acadêmica não tem para ninguém. É o maior estudioso e muito recomendado acerca do Jesus histórico. E Jonathan Reed é professor de Novo Testamento e origens cristãs na Universidade de La Verne, na Califórnia, e é importante autoridade sobre a arqueologia palestina do primeiro século, e é também o coautor de Em Busca de Jesus. Tá? Então, a, você vai ter aqui a arqueologia junto com a teologia, caminhando juntos, né? E sem delongas aqui, tá? Inclusive o John Dominic Crossan, para quem não sabe, você pesquisa aí sobre o Jesus Seminar, que ele que chamou vários teólogos e eruditos. Em 1985 se reuniu para tratar do Jesus histórico, os evangelhos, aquilo que Jesus falou, aquilo que ele não falou, o que era teologia, o que era história. Tá? Isso deu uma confusão tremenda. Vários eruditos perderam suas cátedras, né, as suas cadeiras nas escolas teológicas que lecionavam. Enfim, pesquisem aí, Jesus Seminário, tá? Que aconteceu em 1985, e John Dominic Crossan que chamou esses estudiosos para trabalhar o Jesus histórico, né? Aqui, ó, vamos lá. Isso aqui faz parte de uma coleção, tá? Coleção Bíblia e Arqueologia, que tem aqui, ó, Arqueologia na Terra da Bíblia, Amihai Mazar, e Em Busca de Jesus, do Crossan e John Dal Reed, e esse aqui, Em Busca de Paulo, né? Que os dois também escrevem juntos. Em Busca de Jesus, eu estou procurando esse livro, não encontrei. Espero que eu encontre, né? Vi lá na estante virtual, mas é muito caro, né? 150, 200 reais eu não vou pagar, muito caro. Vamos aqui. Aqui, ó. Paulo para o Novo Milênio, que é o prefácio. Esse prefácio, ele é... Deixa eu dar isso, pronto. Paulo para o Novo Milênio,
prefácio maravilhoso, né? Que ele vai trazer aqui, ó, esse prefácio. Aqui, Paulo e o Império Romano, Paulo e a Aliança Judaica, Paulo e a comunidade cristã, tá? E aqui você vai ter várias figuras, né? Isso aqui é só o prefácio, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o sumário. Aqui é o prefácio. Olha só que interessante. Aqui você tem o interior de uma gruta. Deixa eu aproximar para vocês verem. Deixa eu aproximar para vocês verem. Aqui é o interior de uma gruta de São Paulo, em Éfeso, tá? E aqui tem uma foto de Tecla e Paulo, tá? Tecla, ela está com os olhos riscados e o dedo da sua mão direita também riscado, né? E ele, ó, deixa eu só ver aqui para você. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a figura 1, né? Ó, descobriu-se em 1906 uma pequena caverna recortada na rocha ao norte da elevação de Bubu Dag, muito acima das ruínas da antiga Éfeso, perto da costa do Médio Egeu, na Turquia. Do lado direito da entrada, sob o estuque, Karl Herold, do Instituto Arqueológico da Áustria, descobriu duas imagens do século VI, de Santa Tecla e de São Paulo, que, segundo a literatura apócrifa, né, o pseudepígrafe, uma obra que fala de Paulo e Tecla, os atos de Paulo e Tecla. Tecla foi aluna de Paulo. Paulo ensinou Tecla e ela se tornou uma grande expositora, teóloga, enfim. Aqui, ó, as duas figuras são da mesma altura, indicando iconograficamente que eram da mesma importância. Ambas têm também as mãos direitas elevadas, representando o gesto de ensinar, demonstrando iconograficamente que possuíam a mesma autoridade. Os olhos e a mão levantada de Paulo estavam intactos. Alguém mais tarde apagou os olhos e a mão levantada de Tecla. Se os olhos das duas imagens tivessem sido desfigurados, seria apenas mais um exemplo de antagonismo iconoclasta, baseado na crença que negava o poder espiritual dos ícones, mesmo sem o destruir completamente. Mas nesse caso, só foram destruídos os olhos e a mão. Né, direita de Tecla. Imagens originais apagadas retratam conflitos teológicos fundamentais. A imagem original na qual Tecla e Paulo representam um em pé de igualdade, figuras com autoridade apostólica, foi substituída por outra que mostra a autoridade apostólica masculina em contraste com a figura feminina, agora cega e silenciada. Até mesmo o nome atual da caverna, Gruta de São Paulo, continua a negar a igualdade dos dois eixos, dos dois sexos, masculino e feminino, né? Que na origem estava representada em suas paredes. Aqui você tem, ó, aqui você tem uma imagem melhor. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem colorida, tá? Aqui, ó, Paulo e Tecla. Aí apagaram os olhos dela e a mão direita, ela tava com o dedo, né? O dedinho assim, ó. Cortaram também, tirando a autoridade dela, né? Da mulher. Interessante. Aí ele fala sobre isso, essa figura, essa imagem. Aqui, ó, figura 3. Afresco de Tecla com os olhos raspados. Aqui, ó. E a mão em gesto de ensino apagada. Tá? Interessante isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o sumário. Senão não dá, né? Vou botar o sumário aqui, senão não vai. O sumário é gigantesco. Eu não vou ler o sumário para a gente ganhar tempo. Tem um prefácio,
Paulo para o Novo Milênio, você tem um prólogo, tá? Prólogo, Esperança na Terra de Paz. Aqui você tem o capítulo 1. Vocês pausam, por gentileza, o vídeo para lerem, tá? Olha o capítulo 1 aqui, ó, bastante coisas, tá? Ele vai falar, como eu falei, da teologia de Paulo, das cartas de Paulo, usando a arqueologia. É um livro assim maravilhoso, tá? Que você tem, ó. Capítulo 1. Vocês pausam aí o capítulo 1 para vocês lerem, tá? Que é o capítulo 1. Vamos seguir. Capítulo 2. Paulo, atraente ou desprezível? Aí você tem o capítulo 2 aqui, ó. Como eu falei, pausa aí o vídeo para vocês lerem os tópicos aqui, tá? Ele vai citar aqui muitas imagens, vai ter muita imagem colorida aqui, muitas imagens para você ver, arqueológicas que foram descobertas, né? No mundo que Paulo viveu, aqui o capítulo 2, tá? Capítulo 3, Idade Áurea, ou tão dourada quanto possível. Você tem o capítulo 3. Vai falar dos imperadores, né? Que eram considerados deuses. Aqui o capítulo 3. Vocês pausam aí para vocês lerem, tá? Aqui continua o capítulo 3. Ele vai falar sobre a carta aos Tessalonicenses, a vinda do Senhor, enfim. Capítulo 4. Você tem bênçãos para toda a terra, tá? Vai falar das duas cartas aos Gálatas. Isso aqui é interessante, ó. Tá, capítulo 4. Como eu falei, vocês pausam aí para vocês lerem, tá? Que não dá para ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar só no sumário. Vocês estão vendo aí? Aqui, ó, capítulo 4. Vocês vão pausando aí, vão lendo. Tá certo? Capítulo 5. Deuses e Evangelhos. Aqui, o Evangelho de César Augusto, o Evangelho de Roma. Aqui, ó. A Deus Efésia e o Deus Romano, que é a Deus, que é a Diana, né, o Ártemis. É o capítulo 5 aí, ó. Continua o capítulo 5. Olha só. É um livraço, gente. Capítulo 6. De quem controla o banquete. Que e quem controla o banquete. A Eucaristia em Corinto, né? A ceia em Corinto. Ele trabalha a carta aos Coríntios. Olha só, o capítulo 6 aqui, ó. Aqui continua. O capítulo 6. Aí vem o capítulo 7. O mundo sob a justiça divina. Aqui tem o epílogo. A sedução de um império global. A sedução de um império global. Vitória em primeiro lugar, depois paz. Aí você tem referências. Você tem índice de ilustrações, crédito das ilustrações, índice de nomes e temas e índice de referências bíblicas. Tá? Totalizando aí 400 e quantas páginas? 430 páginas aproximadamente o livro tem, tá? Então, são 7 capítulos, tá? 7 capítulos. E vamos ver aqui, voltando aqui de novo, tá? Vamos lá. Como eu falei, essa obra trabalha tanto a teologia, as cartas de Paulo, e Paulo, né? O personagem Paulo,
junto com a arqueologia. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que eu esqueci. Você vai ter várias fotos coloridas. Olha só que maravilha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, espaço gigantesco, é a vista de Filipos, onde a história tomou um novo rumo. Aí o exército imperial de Otaviano e Antônio derrotou as forças da República. E também nesse lugar, Paulo mais tarde conheceu as forças imperiais, que Filipos era uma colônia romana, né? Você sabe disso. Abaixo aqui, ó. Abaixo aqui, mesmo aqui, ó. Provável cela em Filipos, onde Paulo teria sido aprisionado pelas autoridades. Você vê que ela está em ruínas e os alicerces, o fundamento está rachado. Por quê? Por causa do terremoto. Não teve o terremoto lá em Filipos que Deus mandou, tá? E rachou as paredes, rachou a estrutura. Deus mexeu na estrutura. Inclusive, eu já preguei sobre isso, né? Que Deus mexe aonde ninguém mexe. Deus mexe aonde ninguém mexe. Mexe na estrutura. Mexeu na estrutura, acabou. Então tá aqui, né? Provável cela em Filipos que Paulo teria sido preso, juntamente com Silas. E aqui tem mais imagem. Olha só. Que obra maravilhosa aqui, ó. Ele vai explicar aqui, ó. Acima à esquerda, aqui, ó, você tem Cláudio, divinamente despido, dentro de uma nuvem, tá? E governa sobre a terra e o mar. Então, o imperador era visto como Deus. Governa sobre a terra e o mar com a cornucópia numa das mãos. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E o leme à direita. E o leme à direita. No Sebastion de Afrodísia, ou Afrodite. Acima, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Augusto, divinamente nu, mas com uma capa ao lado da vitória alada. À direita, exibe um troféu sobre o prisioneiro bárbaro, no Sebastion de Afrodísia. Aqui, ó. Augusto. Aqui você tem, ó, acima, cadê? O imperador Cláudio sobre a personificação feminina de Britânia, pronto para feri-la no Sebastion de Afrodísia. Aqui você tem, ó. À direita, aqui, ó. Tá vendo aqui? Direita. O imperador Nero, louco, maluco, né, subjugando a personificação feminina de Armênia, no Sebastion de Afrodísia. Então, sempre o imperador era visto como Deus, né? Aqui você tem mais, ó. Acima à esquerda, que é essa imagem aqui, ó. Estátua da deusa Roma, erguida na ilha de Delos, por mercadores e navegadores. Acima, à direita, aqui, ó, essa imagem aqui. Estátua de um falo no templo de Dionísio, em Delos. Dionísio, o deus Baco, né? Era o deus do vinho. Abaixo, aqui, ó. Essa imagem aqui, abaixo. Chegada ao porto de Delos, onde, segundo fontes antigas, cerca de 10.000 escravos eram embarcados diariamente. Você vê também essa ilha de Delos na mitologia grega. Enfim, aqui você tem mais fotos, ó. Olha só. Essa foto aqui, ó. Acima, o rei Dário em fuga na Batalha de Issos. A famosa Batalha de Issos, onde as tropas de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, derrotaram os persas. Aqui, ó. Rei Dário, aquele Dario, o Dário, né? Que ajudou Daniel, que era amigo de Daniel, foi derrotado por Alexandre o Grande. Abaixo, aqui, ó, outra imagem, você tem poucas escavações, são possíveis na cidade moderna de Tessalônica, onde Paulo estabeleceu uma comunidade cristã primitiva. Então, são poucas escavações, mas quando começar a escavar de fato, muita coisa vai ser encontrada, pode ter certeza. Aqui você tem mais imagens. Essa aqui, ó,
Essa aqui é estátua de Augusto, né, encontrada em Tessalônica, em pose divina. Acima à direita aqui, ó, sem a cabeça agora, né? Essa estátua aqui. Estátua de Cláudio encontrada em Tessalônica, em pose divina. Abaixo aqui, ó, tá? Você tem modelo do antigo Fórum Romano de Tessalônica, que é um modelo como que era. Uma réplica, né? Do Fórum Romano. Aqui você tem mais, ó. Olha aqui, ó. Que maravilha. Acima, ruínas do Templo de Augusto e da colônia romana de Antioquia, da Pisídia, na província da Galácia. Da Galácia. Olha só que maravilha. Aí você tem aqui abaixo fragmentos, ó. Aqui, ó. Olha só. Fragmentos de res gestae, ou atos do divino Augusto, encontrados em Antioquia da Pisídia. Né? Augusto ele teve um reinado de 40 anos, né? Morreu no ano 14 depois de Cristo, e ele foi considerado como Sóter, salvador do mundo, tá? Salvador do mundo, um Deus. Aqui você tem mais, que é uma inscrição. Acima, inscrição mencionando Sérgio Paulo, cuja família era de Antioquia da Pisídia, e quem encontrou Paulo em Chipre, segundo Atos. Então, isso aqui mostra o relato verídico de Atos. A arqueologia mostra as evidências bíblicas. Então, os críticos podem falar o que quiser. A arqueologia e a Bíblia estão de mãos dadas. Abaixo, aqui, ó, outra imagem. O gaulês moribundo. Os antigos celtas da Anatólia seriam mais tarde integrados à província romana da Galácia. Os Gálatas, né? Onde Paulo escreveu a carta. Então você tem muita coisa aqui, ó. Aquela é a primeira imagem que eu mostrei para vocês de Tecla, né? E Paulo, ambos do mesmo tamanho, a mesma posição ensinando. E Tecla com os olhos riscados e o dedo da mão direita riscado, né? Mostrando que ela não tinha a mesma autoridade de Paulo e não era ensinadora. Então você vê que desde aquela época as mulheres, né, não podiam ensinar, podiam pregar, enfim. Eu não vou ler aqui que eu já li para vocês, né? Isso aqui foi encontrado em Éfeso. Em Éfeso, numa gruta lá em Éfeso, tá? Aí você tem aqui também, abaixo, escavações do Artemísio pelo Instituto Arqueológico Austríaco, dedicado à deusa padroeira de Éfeso, que era Diana, a deusa Diana. Aqui, ó, mais uma inscrição. Inscrição em Éfeso, proclamando César Augusto, filho de Deus, e sumo sacerdote, que é o pontífice máximo. Inclusive, hoje esse pontífice máximo, né, construtor de pontes, que isso que é pontífice, construtor de pontes, esse título é dado ao Papa, né? O primeiro entre os iguais, servos dos servos de Deus, é idolatria danada. Abaixo aqui, ó. Aqui, ó. O teatro de Éfeso, onde, segundo Atos, as atividades de Paulo provocaram arruaças. Esse teatro aqui cabia, um teatro a céu aberto, né? 50 mil pessoas aproximadamente. Então você vê que a arqueologia comprova os relatos bíblicos de Atos de Lucas, né? Aí você tem aqui, ó. Você tem um fórum de Pompeia, a sombra do Monte Vesúvio, cuja erupção em 79 d.C. congelou no tempo a vida urbana do primeiro século. E abaixo você tem a casa do Bicentenário em Herculano. As lojas junto à rua são semelhantes às que Paulo usava para trabalhar e para suas pregações. Olha aqui, ó, as ruas antigas como que era. Então, meu irmão, aqui você tem aqui, ó. Aqui já é uma imagem erótica, né? Aqui, acima à esquerda. Baixo um relevo de uma cena erótica encontrada em Pompeia. A mulher sentando em cima do camarada aí. E aqui você também tem outra imagem erótica, né? De um pênis.
tá? Aqui, ó, acima à direita está uma inscrição aqui, ó. Aqui habita a felicidade. É o que anuncia a inscrição em latim de Pompeia, com o falo usado com o amuleto da sorte. Você tem um pênis aqui também, né? Abaixo você tem uma taberna em Pompeia com um altar ao fundo. Olha só. Então a arqueologia é muita coisa. Aqui você tem mais, ó. Tá? Olha só. Aqui é Corinto, cidade de Corinto, escavada. Aqui você tem uma inscrição em Corinto com o nome do tesoureiro mencionado por Paulo em Romanos 16, 23, tá? Embora as letras de bronze tenham sido removidas, pode-se ainda ler a inscrição nas marcas que permaneceram, tá? O tesoureiro. Deixa eu pegar aqui o nome do camarada, que eu esqueci. O nome do tesoureiro. 1 Coríntios 16, 23, não é isso? Vou citar aqui para vocês. Coríntios 16, 23. Vamos pegar o nome do tesoureiro. É Romanos. Não é Coríntios não, Romanos. 16, 23. 16, 23. Sauda a Gaio, tá? E saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então, Erasto, que o nome é Erasto, tá? Que era o tesoureiro ali. Amigo de Paulo. E abaixo você tem aqui, ó, o chamado Bema. Lembra do Bema, o tribunal? Quando Paulo fala assim, que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Quando Paulo fala isso, eles entenderam, né? O contexto histórico ali. É o Bema, em Corinto, onde, segundo Atos, Paulo foi julgado por Galião. Aqui tem mais coisa, gente, olha. Que maravilha. Então você lê a escritura juntamente com a arqueologia, com a história. Eu não vou ler mais por causa do tempo, tá? Mas aqui, ó, aqui você tem o Arco de Tito. Aqui você tem um painel do Arco do Tito em Roma, mostrando o saque de Jerusalém. Tá vendo? Quando ele invadiu Jerusalém. Aqui levando, ó, a menorá. Tá vendo a menorá? Levou tudo do templo, depois tocou fogo, destruiu tudo. Aqui você tem o que sobrou da Casa Dourada de Nero. Aqui embaixo você tem as catacumbas de Priscila em Roma. Que vários membros foram mortos aqui, ó. Vários cristãos foram mortos. Aqui você tem o Templo do Monte em Jerusalém, né? Que é expandido por Herodes. Olha só como era gigantesco. Aqui você tem a Cesareia Marítima, as ruínas da baía artificial em Cesareia Marítima, construída por Herodes. Né? Cesareia é homenagem a César, né? Olha só, Herodes o Grande. Paulo viajou daqui pelo mar e para Roma, onde foi julgado e executado. Olha só. Aqui você tem um pequeno templo, a Ártemis, né? Ou a Diana, a rainha dos Efésios, ou a deusa dos Efésios, a padroeira da cidade. E aqui você tem uma imagem dela, ó, da Ártemis. Você vê que ela era cheia de seios. Por que ela tinha seios? Tantos seios assim. Porque ela representava o quê? Ela representava a fertilidade, tá? A fertilidade. Aqui. O seu templo tinha mais de 127 colunas, com mais de 10 metros de altura, e era de mármore branco. Era um templo suntuoso, tá? Aqui, ó, escavação realizada por arqueólogos austríacos, mostrando a estátua do culto de Ártemis, em Éfeso, comprovando um relato de Atos. A deusa Ártemis, aqui, ó, em pose matronal, com protuberâncias no peito, tá? Então, veja que maravilha, né? Então, voltando aqui, o texto vai ter muitas figuras.
Você vai ver muito isso aqui. Vamos aqui. Eu gosto de detalhar os meus reviews, né? Você não vai encontrar outro canal aqui no YouTube que dá tantos detalhes das obras que nem eu aqui. Você não vai encontrar. E eu não minto sobre as obras, né? Porque tem gente que ganha dinheiro para falar das obras e às vezes mentem. Porque ele pode falar que a obra é ruim, aí fala bem da obra, você compra a obra e se arrepende, né? Aqui não. Aqui eu não ganho nada, mas eu tenho o prazer de mostrar essas obras para vocês. Boas obras, né? Vamos lá. Ele já começa aqui, ó, no caminho de Damasco, tá? Vai mostrando a vida de Paulo, né? Juntamente, como eu falei, a arqueologia, o judeu fervoroso, ó, perseguidor zeloso, um apóstolo escolhido. Aí ele vai citando os textos bíblicos, vai citando as cartas de Paulo, né? Os textos ali, tá? Aqui sempre vai mostrar fotos, né? Aqui a figura 5, conversão de Paulo, é uma foto. E outra figura 6, a conversão de Paulo, outra foto. Vamos lá. Aqui ele está falando de Filipos, né? Da Acrópole, da alta Acrópole. Aqui ele está falando de Filipos, da alta Acrópole de Filipos. Filipos, que era uma cidade, uma colônia romana, vocês sabem disso. Quem estuda as cartas de Paulo, ok, já leu a carta aos Filipenses, sabe disso. Os dois filhos de deuses, de dois deuses. Olha só, dois filhos de dois deuses. É engano profundo, embora geral, considerar a teologia imperial romana como retórica, vazia, hipérbole poética ou bajulação pragmática. Era de fato o centro ideológico do poder imperial romano, seu coração teológico. Em 1906 e 1909, Gustav Adolf Deismann, então professor da Universidade de Heidelberg e mais tarde da de Berlim, ou de Berlim, pesquisou museus ocidentais e regiões orientais a fim de mostrar a importância de memoriais não literários do Império Romano no primeiro século de nossa era, para a compreensão adequada do cristianismo mais antigo. Por não literários, entendia textos gravados em pedras, metal, cera, papiro, pergaminho, madeira ou cerâmica, recentemente descobertos em escavações arqueológicas. Essa busca começou segundo sua obra clássica Light from the Ancient East, Luz do Antigo Oriente, depois de ter lido o título Filho de Deus atribuído ao imperador Augusto. Que você tem a menção dele, né? Ele estava lendo a linguagem da teologia imperial de Augusto e ouvindo, digamos, a contralinguagem da teologia cristã paulina, que tem a citação. Observemos de passagem que o latim distingue entre Deus, Deus eterno, como Júpiter, e divos, humano e deificado como Júlio César. Mas o grego traduz os dois termos pela mesma palavra, theos. Os títulos latinos, como Dei Filius, filho de Deus, e Divi Filius, filho de um divino, aparece, portanto, como o grego Theo Ius, ou Theo Rios, filho de Deus. Aí vai falando, né? Explicando a visão do Deismann, tá? Sobre essa expressão filho de Deus, a deificação do imperador. Fé judaica, aí começa o capítulo 1, fé judaica e sociedade pagã. Que ele vai lá sobre a influência do judaísmo, fala o paganismo, tá? Aqui, ó, na cidade de Afrodite. Afrodite, segundo a mitologia grega, ela era filha de Zeus. Zeus teve vários filhos, né? E também era um tarado. Deus era um taradão. Ele vinha, né, na terra e se relacionava, transava com várias mulheres. Inclusive Hércules é filho dele, Perseu é filho dele. Enfim, ele também se relacionava com homens, né? Ele era bissexual. Era um grande boiola, essa era a verdade.
aí na cidade de Afrodite. Você chega a Afrodísia para uma visita de um dia procedente de Denizli, na Turquia sul-ocidental. Ao deixar essa cidade, percebe que as inúmeras fábricas modernas de produtos têxteis dão continuidade à importância que teve no passado a manufatura de roupas de algodão, linho e lã. É o que também indicam os rebanhos de ovelhas e cabras nas estreitas estradas dos atalhos que você percorre no meio das montanhas entre Denizli e Antalya, ou Antália, né? Estamos no belo dia da metade de setembro de 2002, fresco e nublado, com chuviscos agradáveis de manhã e ao entardecer. Há 2000 anos, Otaviano, que ainda não era Augusto, disse: a cidade de Afrodísia é a única cidade dentre todas da Ásia que escolhi para mim. Coisa que os cidadãos do lugar gravaram na parede de seu teatro. Alegava-se que a deusa grega Afrodite, a romana, que era a mesma deusa romana Vênus, dera origem à linhagem de Juliano. Nada mais adequado do que dar seu nome à cidade para comemorar esse momento histórico. Milênios depois, a Afrodísia, né, a cidade de Vênus, Afrodite, o poema de L.B. Harvey, no frontispício do livro Canta. Aqui tem o poema dele, né, do Harvey. Aí vai continuando aqui a exposição dele sobre a cidade de Afrodísia, né? E aqui você tem fotos. Figura 7, teatro, aqui o teatro. Em Afrodísia e vista aérea das escavações arqueológicas realizadas pela Universidade de Nova York. Aí você tem um resumo aqui, ó. Aí você tem mapas, como aqui, ó. Centros arqueológicos mais importantes para a busca de Paulo. Aí está marcado Roma, Pompeia, Filipos, Tessalônica, Corinto, Delos, Éfeso, Afrodísia e Jerusalém. Tá? Ele continua aqui, ó. Ele continua. Ó, a seguir, convém dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, é fonte extremamente ambígua para se entender a vida, a obra, a missão e mensagem de Paulo. Pressupomos, de passagem, que o mesmo autor escreveu a obra em 2 volumes, agora separados, que é Lucas e Atos, né? O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, mas não consideramos que o autor seja Lucas, o médico amado, de Colossenses 4 a 14. Usamos o nome Lucas apenas por conveniência. Então, para Crossan, não foi Lucas que escreveu, né? Mas é a posição dele. Mas isso não traz nenhum demérito à obra. A essa obra aqui, nenhum demérito, que é uma obra maravilhosa, espetacular, tá? Ele continua aqui, ó. As esculturas do Sebastião Imperial. Imagine o que Paulo teria visto se tivesse visitado Afrodísia, que é a cidade de Afrodite, da deusa Afrodite, né? Imagine-se caminhando numa rua movimentada no centro da cidade, passando debaixo dos arcos de um belo monumento de mármore. Você anda mais devagar sob sua sombra, mas logo volta sob o sol e se encontra numa luminosa praça no eixo leste-oeste, de 46 pés de largura, ladeada por galerias de 40 pés de altura e com 300 pés de comprimento, que é a figura 9 aqui, ó. Ó a figura 9. Né? Reconstrução do Sebastião em Afrodísia, lugar do culto imperial. Olha aqui como que era. Olha só. Imagina você passar por aqui. Né? O culto imperial era o culto ao imperador. Que era reverenciado, adorado. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Essas imagens. Você tem aqui, ó. Aí você pode perguntar, mas o que era esse Sebastião? O que significa isso? Aqui, ó. O Sebastião começou a ser erguido por Tibério e foi concluído por Nero. Sofreu danos causados
por um terremoto quando ainda estava sendo construído e mais tarde foi destruído por outro. A Galeria Norte foi saqueada por causa de seu material de construção, mas a Galeria Sul sobreviveu a essa indignidade. O programa escultural completo, porém, pode ser reconstruído a partir de inúmeros painéis que sobreviveram, descobertos por Kenan Erin a partir de 1979. Há dois exemplos que contêm extraordinários sumários da teologia imperial romana. Então você vê o mundo de Paulo, né? E você entende o contexto histórico, cultural. Aqui ele vai falar desses painéis ali do Sebastião, tá? Tudo essas imagens, ó, estavam gravadas, né, no Sebastião. Eu já mostrei para vocês no começo lá, tá? Ó, até os Ebeis, na sinagoga, que é adoradores de Deus, na sinagoga judaica. Aqui você tem uma coluna de mármore com inscrições pertencentes à entrada da sinagoga judaica em Afrodísia, lá na cidade de Afrodite, né? Onde Afrodite era padroeira. Você tinha uma sinagoga. Aqui você tem uma inscrição, olha só, face B, da inscrição na sinagoga com o nome de judeus na parte superior e de adorador de Deus na inferior. Olha aqui, você tem vários nomes. Então, meu irmão, que livro, né? Um conto de dois Paulos. Ele vai falar aqui, ó, pelo que sabemos, Paulo nunca teve em Afrodísia. Mas começamos aí porque queremos dar ênfase a dois elementos fundamentais estudados nesse livro para a compreensão de sua visão e programa. A saber, a teologia imperial romana nas cidades gregas e os pagãos adoradores de Deus nas cidades judaicas. A Afrodísia dá-nos um bom exemplo disso. Passamos agora da arqueologia para a exegese, mas não ainda para as cartas de Paulo. Vamos começar no Novo Testamento com o livro de Atos dos Apóstolos para ver que maneira seu autor relaciona Paulo com as autoridades romanas urbanas e com os pagãos adoradores de Deus na sinagoga. Olha só. Ele começa aí a subordinação paulina. Ele vai citar aqui o livro de Lucas, ó, o livro de Atos, tá? Livro de Atos. Ganância pagã, ciúme judaico, tá? Ele vai pegar as versões de Paulo nas cartas e a versão de Lucas em Atos. Enfim, a reação romana. Aqui você tem mais imagem do Bema, lá de Corinto, tribunal romano. A importância dos simpatizantes pagãos, gregos devotos e por aí vai. Deixa eu correr. Mulheres líderes como Lídia, tá? Como Priscila, que sempre você vê o nome dela primeiro. Paulo cita o nome dela primeiro do que o nome do marido. Áquila, mostrando que a função dela era mais importante do que o marido, né? Paulo e Lucas e os adoradores de Deus. É muita coisa aqui, meu Deus do céu. Aqui a ilha de Delos. Paulo, Apolo e o centro cívico. Aqui Apolo é o Deus, né? Deus Apolo. Tá? Aqui você tem mais imagem, que é o banco da sala de refeições e reuniões do Sarapeion. Que você tem aqui, ó, que é a chamada, aqui, tá vendo aqui, ó, a cadeira de Moisés, a chamada cátedra de Moisés, no interior das sinagogas de Delos, de onde eram lidas as escrituras judaicas no dia de sábado. Lembra quando Cristo falou, ó, vocês querem se assentar na cadeira de Moisés, Mateus 23, essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui. Então, veja que obra importante sobre Paulo, né?
e sobre o Novo Testamento. Judeus entre gregos e sobre romanos. Religiões em trânsito e religiões globais. De Roma às províncias. Das províncias a Roma. Então é muita coisa, querido. Eu estou só aqui na página 66, mas tem muita coisa aqui, ó. Os capítulos, ó. Muitas imagens, ele vai mostrar o tempo todo dos deuses, dos imperadores. Aqui as moedas. Aqui as moedas, ó, dos imperadores. Tá? Aqui você tem... Ele vai falar aqui, ó, Cláudio, Calígula, Nero, tá? Você tem mais, ó. Que você tem Augusto, né? Que você tem aqui uma procissão da família imperial romana, o imperador e seus filhos. Aqui você tem Augusto como sacerdote com a cabeça coberta. Esse Augusto foi muito importante, né? Para difundir o Império Romano. Aqui a moeda de Nero, com a imagem de Nero, tá? Jogos Olímpicos. Então você tem o texto e as imagens, né? Paulo e a escravidão. Não dá para ler por causa do tempo, tá, queridos? Mas está bem detalhada aqui essa obra. Paulo e o patriarcado, iguais na família, iguais na assembleia. Sacerdotisa romana com o cabelo preso acima da cabeça com um véu. Você entende lá o véu lá em Corinto. Então, meu filho, meu irmão, meus queridos amigos, é uma obra fantástica, maravilhosa, onde ele trabalha juntamente com a arqueologia, toda a vida de Paulo, tá? Toda a vida de Paulo, a teologia de Paulo, as cartas de Paulo. Então, é um livro maravilhoso. Em busca de Paulo, como o apóstolo de Jesus, opôs o reino de Deus ao Império Romano, ao culto romano, ao culto ao imperador, ao evangelho romano, né, de Roma, essa propagação pagã. Paulo se opôs a isso nas suas cartas, falando que Cristo é o Salvador do mundo, não é Augusto, que Cristo é o Senhor do mundo, não é Augusto, não é o imperador, enfim. E se vocês gostaram de mais uma obra, mais uma super obra de leitura, mais de uma super obra, estou até emocionado, né? Mais uma super obra, mais uma grandiosa obra, extraordinária obra, deixa aqui sobre Paulo, né? Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.